Oi. Eu só redigi. Vou explicar hoje. Então, boa tarde. Falando já sobre o conteúdo novo que a gente vai ver hoje e sobre a atividade que eu vou passar para vocês, para poder valer o restante da nota da primeira etapa. Hoje a gente vai falar sobre como manipular arquivos utilizando linguagem C. Antes de falar isso, o que é um arquivo? Vocês já pararam para pensar nisso? Não necessariamente programando, né? Porque, por exemplo, você pode ter uma foto, não precisa programar nada. É um arquivo e está lá no seu computador. Você pode ter uma música, pode ter um vídeo, pode ter um documento do Word ou pode ter o seu código-fonte. Guarda informação. Tá? Mas tem alguns detalhes importantes sobre essas informações que estão guardadas dentro dos arquivos. Como é que o seu computador sabe que aquele arquivo é um arquivo do Word, que aquele arquivo é um arquivo compactado, ou que aquele arquivo é um arquivo de imagem ou código-fonte? Como é que o seu computador sabe disso? Geralmente tem um sufixo, né? Com TXT, Mas eu posso enganar o computador, não posso? Eu posso ir lá no meu arquivo .zip, apagar o .zip e botar um .txt. Ou nem precisa apagar. Depois do .zip eu boto um .txt. Deixa eu ver se dá certo aqui. Deixa eu ver se tem o arquivo zip. E aí deixa eu ver como é que ele funciona, que eu não sei. Eu simplesmente digito zip e o arquivo e a lista. Vamos ver se tem um exemplo aqui. Zip -r, alguma coisa, zip. Então, zip -r é exemplo.zip, matriz 1.c, matriz 2.c. E aí eu tenho um arquivo chamado exemplo.zip, que eu posso chamar ele de exemplo.txt. Só que aí o meu terminal não tem um comando chamado file. Deixa eu descobrir como é que eu instalo. Como é que eu instalo o comando file no Linux? O comando está faltando. Supostamente esse comando instala. E aí existe um comando no Linux chamado file, que quando você executa esse comando e passa o nome de um arquivo, ele diz qual é o tipo de arquivo. Então, por exemplo, file no exemplo.txt, ele está me dizendo o seguinte: exemplo.txt é, na verdade, um arquivo zip. Ele não é um arquivo txt. Eu não consigo abrir esse arquivo aqui. Ele não consegue exibir o conteúdo desse arquivo para mim. Se eu usar o mesmo comando file, por exemplo,
no arquivo matriz1.c, ele vai me dizer o seguinte: matriz1.c, ele é um C source, é um código-fonte em linguagem C. Se em vez de matriz1.c eu passar no arquivo matriz1, que é um arquivo que eu compilei, ele vai me dizer o seguinte: esse aqui é um arquivo ELF 64-bit executável, ou seja, isso aqui é um arquivo binário que foi compilado usando algum compilador específico para Linux. Não só isso, ele até diz, né? Só, isso aqui é um binário para Linux, de versão 64 bits e assim por diante. Então, não é o ponto .txt do final que diz que o seu arquivo é um TXT. E aí? Vou tentar um exemplo mais adequado para a gente descobrir o que tem dentro de um arquivo. Por que você bagunçou e não quer voltar mais? Como é que o meu computador sabe que tipo de arquivo é esse? Sim. Como que esse sistema de reconhecimento você acha que ele funciona? Ele faz uma verificação se tem algum aspecto. Basicamente, ele olha dentro do arquivo, tá? Conteúdo do arquivo. E aí, dentro do conteúdo do arquivo, ele consegue descobrir que tipo de arquivo que se trata. Eu não sei se eu vou ter aqui, mas vamos lá. Ixi. Lembrei. No Linux tem um comando chamado xxd, que ele abre o arquivo para você e mostra o conteúdo dele com esse monte de caracteres hexadecimal aqui do lado. E na segunda coluna aqui, ele mostra o que talvez possa ser o conteúdo desse arquivo. Geralmente, no início de cada arquivo, por que geralmente? Porque alguns arquivos não satisfazem isso, tá? Mas geralmente no início de cada arquivo, os 4 primeiros blocos hexadecimais trazem informações sobre o tipo do arquivo. Então, se a gente observar a informação que a gente tem aqui, 7F454C46. Então, deixa eu anotar isso aqui. 7F454C46. Esse é o código que tem no início de um dos arquivos que eu acabei de listar aqui para a gente. Que arquivo é esse? É o arquivo chamado matriz1. Dá um ls. Eu tenho um arquivo aqui chamado soma vetor, que também é um arquivo binário. Então, se eu executar xxd soma vetor somar vetor e olhar o início desse arquivo, eu vou observar o quê? O início dele é 7F454C46. Então, como o início dele é igual ao início do arquivo anterior,
significa que esse arquivo somar vetor é do mesmo tipo do outro arquivo que eu estava vendo. E que tipo é o arquivo que eu estava vendo? Somar vetor, ele é um arquivo ELF, 64 bits, executável de um sistema operacional Linux. Ou seja, esse é um arquivo binário. Vamos olhar o que tem dentro do arquivo exemplo.txt. Dentro do arquivo exemplo.txt, eu tenho 50 4B 0304. São os 4 primeiros símbolos que tem ali dentro do meu arquivo. E aí você pode ir no Google e procurar por um negócio chamado Magic Number de arquivos. Não sei nem o que tem aqui, mas eu cliquei no primeiro link que apareceu e vamos ver. Por exemplo, se você tiver um arquivo do tipo bitmap, que são as imagens geradas pelo Paint, né, o programinha lá do Windows, ele começa com 424D. Se você tem um arquivo do tipo GIF, ele tem como início 47, 49, 46, 38. Se você procurar um arquivo JPEG, ele vai começar com essas informações aqui, FF, D8, FF, E0. Se você procurar aqui, deixa eu ver se eu vou encontrar. Não tem. Então deixa eu ir no próximo aqui que eu tinha visto, que é do Wikipedia. Talvez tenha algumas informações legais aqui. Ficou escondido ali no canto. Bom, não vai dar para ver, mas olha só. Se eu pegar essa sequência aqui, ó, 54B 0304, está aqui ela. Eu vou ver que esse arquivo é um arquivo PK, alguma coisa, que eu não sei o que é isso. Mas se você olhar do lado, ó, então o arquivo que tem 54B0304, ele é um arquivo zip. Se vocês lembrarem, o que foi que eu fiz? Eu compactei o meu arquivo e troquei o nome .zip para .txt. Então, o .txt não quer dizer nada. Tá? O que quer dizer é o conteúdo, o que está lá dentro do arquivo. Então, o seu sistema operacional ele vai fazer basicamente o seguinte. O que tem no início do arquivo? 54B0304. Então, ele vai supor, mesmo que não seja verdade, que esse seu arquivo é um arquivo compactado. Então, quando você vai programar, aí pede para você digitar um ponto .c, um ponto .txt ou qualquer coisa desse tipo, você dá mais só por convenção para ele, se o computador entender o que você queria? Sim e não. O computador, se ele olhar para dentro do seu arquivo, ele sabe o que é. O compilador, não. O compilador, ele precisa que tenha um ponto C para ele saber, esse arquivo aqui eu posso mexer nele. Se tiver um ponto .txt, mesmo que tenha código C lá dentro, o compilador vai dizer para você o seguinte, eu não posso mexer nesse arquivo. Tá? Porque o compilador ele foi programado para funcionar
dessa maneira. Eu só vou mexer no seu arquivo se dentro dele, se o nome do arquivo tiver .c no final. Se não tiver, eu não mexo. Tá? Mas não é por causa do computador. Ok. Então, uma das coisas que a gente tem que ver no arquivo é o que tem no início dele, o conteúdo dele. Tá? Tem algumas exceções. Por exemplo, arquivo de texto, arquivo TXT de verdade, ele é uma dessas exceções. Tá? Então, deixa eu renomear o meu arquivo de exemplo, voltar ele para exemplo.zip. E eu vou criar um arquivo de exemplo chamado exemplo.txt. Esse aqui, agora sim, é um arquivo TXT de verdade. Que eu acabei de salvar ele como um arquivo de texto. E eu vou fazer a mesma coisa. xxe exemplo.txt. Se você olhar o início desse arquivo, ele não tem um código específico. Ele já tem direto aqui o conteúdo do arquivo. Esse é um arquivo de texto. Tá? Então, arquivos de texto em particular, eles não têm esse cabeçalho inicial. Tá? Mas o fato é que, tirando algumas raras exceções, como os arquivos de texto, a maioria dos arquivos ele tem um conjunto de informações que indica exatamente como que esse arquivo ele é. Tá? E esse conjunto de informações, eu não encontrei essa palavra em nenhum canto, mas eu vou chamar de protocolo. O que é um protocolo? É um conjunto de regras que diz como que as coisas são. No caso, um conjunto de regras que diz como que os arquivos são. Geralmente, esses arquivos, eles possuem um cabeçalho. Então, no caso dos arquivos .zip, aquele código que eu acabei de ver aqui, que eu já apaguei, deixa eu dar um Ctrl Z, tá. 54B0304. Esse é o código de um arquivo executável. Tá? Desculpem, de um arquivo compactado, de um arquivo .zip. 7F, 45, 4C, 46 é o código de um arquivo executável do Linux. Se for um arquivo executável do Windows, tem outro código lá dentro. Se for um arquivo executável do macOS, tem outro código lá dentro. Depois desse cabeçalho, os nossos arquivos eles têm mais um monte de informações, outras informações extras. Então, dependendo do seu arquivo, você vai ter que ler a documentação lá de como que ele funciona, de como que é o conteúdo dele, para saber o que tem lá dentro. Tá? Em algumas situações, arquivos do tipo TXT, eu espero que ele consiga abrir aqui, esse é um arquivo bem grande, simplesmente tem um monte de conteúdo lá dentro. Tá? Mas não é porque ele é um arquivo TXT que o computador não tenha um protocolo para decidir que ele é um arquivo de texto, não sei o que mais. O próprio conteúdo pode ter um protocolo. Você pode descrever exatamente qual é o conteúdo do seu arquivo de texto. Então, se vocês olharem, embora seja um negócio bem estranho, vocês conseguem perceber que tem algum padrão dentro desse arquivo? Começa com 010? Não, 012, né? 012, o que mais? Não, está em arquivo de texto normal, é só um arquivo de texto com um monte de informação dentro dele. O que tem nessa parte que eu selecionei? Aí.
Vocês já conseguiram encontrar um padrão dentro desse conteúdo. É uma data. Tá? 12/4/2022. Depois tem mais outras informações ali. Deixa eu avançar um pouquinho aqui, lá no meio. Bem mais lá para frente. Sim. Então, você consegue encontrar nomes aqui que talvez sejam conhecidos. Como é? Se você olhar aqui embaixo, talvez você conheça esse nome. Alguém conhece esse nome? O que é? Fabricante de vacinas. Então, esse arquivo aqui, eu retirei do site da Bolsa de Valores, da B3. E o que ele contém? Tá? Não. Ele contém a data que esse dado foi gerado. Então, dia 12/4/2022. A quem esse dado se refere? Tá? Então, esse dado, ele se refere, aí eu posso encontrar duas informações sobre quem esse dado se refere. A primeira está aqui, a segunda mais aqui do lado. A primeira está aqui, a segunda informação mais aqui do lado. Então, esse dado foi retirado sobre a Petrobras no dia 12/4/2022. Já na linha 606, esse dado também foi retirado no dia 12/4/2022, mas sobre a fabricante de vacinas. Tá? Se você continuar indo para o lado, você vai encontrar essa outra parte aqui. Então, linha 604. Que é simplesmente um monte de números colado um no outro, lado a lado. Aqui eu não vou pedir para vocês procurarem um padrão, porque de cara assim não tem, tá? Mas ao mesmo tempo você até consegue perceber alguns detalhezinhos. Por exemplo, se eu marcar um bloquinho aqui, conseguem perceber que a maior parte dos números do lado esquerdo é zero, mas quando chega no final começa a ter alguns números diferentes de zero? Tá. Quais são os valores que são diferentes de zero? A partir de quando mais ou menos ali começa a ficar diferente de zero? Os 4 últimos. Mais ou menos, não é exatamente repetido. Sim, sim. Perfeito, isso mesmo. No bloquinho vermelho ali também, mesma coisa, um monte de zeros e depois mais lá para frente tem uns numerozinhos diferentes de zero. Tá. Se eu continuar, isso vai acontecer mais algumas vezes. Oi? Pode. Não. Isso tem mais para frente, mas você acertou um pouco, mas não nessa coluna aqui. É o valor da ação da empresa mudando? Não, esses são os preços das ações que foram negociados no dia 12/4/2022. Essa mudança do número é o valor flutuando? Não. Aí essa tem a ver com o valor flutuando, mas é basicamente o seguinte.
Nas bolsas de valores, eles costumam registrar 4 números. Que 4 números são esses? O preço da primeira negociação do dia, que é chamado preço de abertura, que é esse verdinho aqui. Então, isso quer dizer, por exemplo, que essa ação aqui da linha 606, ela foi negociada por R$ 63,06. Tá? Aí, ele guarda também o preço do maior valor que aquela ação foi negociada no dia. A ação ficava subindo e descendo de preço. Então, ao longo do dia, ela teve um valor que começou a ser negociado, teve um valor mais alto que foi negociado, que é esse dentro da caixinha vermelha. Por acaso, para essa linha aqui, foi igual. Mas se você olhar para outras, foi diferente. Ó, 16,85, 17,83, 34,40, 34,68. Tá? Nessa caixinha roxa tem o menor preço que foi negociado no dia. Então, para essa aqui que foi 63,06 que começou, o menor preço foi 61,21. Para essa que começou em 16,85, o menor preço foi 16,40. Para essa que começou com 34,40, o menor preço foi 33,80. Legal? Ainda no site da Bolsa, se você vier nesse link aqui, demora que só, mas assim, a gente consegue acessar. Eu vou passar a descrição para vocês desse arquivo aqui. Então, daqui a pouco eu passo essa informação para vocês. Tá? Bom, mas nesse site você vai ter acesso aos arquivos mais recentes. Então, por exemplo, se você quiser ver as negociações do mês de maio, do dia 6, tá? Ele sempre tem a negociação do dia anterior. Então, como hoje é 9, mas 7 e 8 foram final de semana, então só tem a negociação do dia 6. Então, quando você escolher aqui o dia 6, ele vai abrir um pop-up aqui para você, vai pedir para você preencher aqueles códigos chatos com a imagem que sempre aparecem, que você erra um monte de vezes. Em algum momento você acerta e consegue baixar esse arquivo. Tá? Ainda no próprio site da B3, você tem acesso a um outro link. Os 2 links estão aqui disponíveis para você encontrar. E você vai encontrar esse PDF aqui. O que eu chamei de protocolo, o site da B3 chama de layout. Tá? Layout é simplesmente a forma como o seu arquivo está organizado. Tá? Como que o seu arquivo está organizado? O seu arquivo contém as informações de cotações históricas relativas a negociações de todos os papéis, né? No período de um ano, ou de um dia, ou de, enfim. Tá? O seu arquivo ele tem a seguinte estrutura. Tem um nome e tem um início. O início desse arquivo ele é o seguinte, cotaist.4as.txt, onde esses 4as aqui indicam o ano, com 4 dígitos. Então, se a gente voltar aqui no nosso arquivo, quando eu encontrar ele em algum lugar, aqui. Eu tenho que ir lá para o início, achar ele. Então, você vai ver lá que tem exatamente aquilo que o documento diz, né? Cotaist.2022. Cadê o PDF? Aqui. Então, tá lá.
cota IST, 4 As para o nome para o ano. Então, cota IST 2022, Bovespa. Então, ele vai dizer aqui para você o seguinte, ó, na primeira linha, que é o cabeçalho do arquivo, você vai ter uma informação fixa, que são 2 zeros. Depois você vai ter o nome do arquivo, que é cota IST, com esse ponto, e os 4 As que correspondem ao ano que esse arquivo foi gerado, então 2022. Tá? Depois ele vai ter o código de origem, que é Bovespa, então está aqui. Depois ele vai ter a data completa do arquivo, no formato ano, mês, dia. Depois ele tem um espaço que é preenchido com espaço em branco. Por quê? Bom, porque talvez depois, no futuro, o pessoal que gera esse arquivo queira colocar alguma informação adicional aí sobre esse arquivo. Nunca colocaram, mas se eles quiserem, tem espaço ali sobrando para isso. E aí tem isso até a coluna 245, um monte de espaço em branco. Acabou a primeira linha, acabou o cabeçalho do seu arquivo. Da segunda linha em diante, tem as informações sobre essas cotações. Então, de novo, tem o tipo de registro, é fixo e é 01 para todo mundo. Então, se a gente olhar, ó, todas as linhas aqui são iguais a 01. Depois, eu tenho a data no formato ano, mês, dia, que foi a primeira coisa que vocês perceberam. Então, está aqui. 2022, 04, 12. Ano, mês, dia. Depois, tem um código que você pode visualizar na tabela que está mais abaixo desse documento. Tá? E aí, esse código ele pode ser diferente para vários casos. Então, eu tenho aqui, em alguns casos, o código 02, mas se a gente procurar, mais à frente vai ter outros códigos. Tá? Depois tem o código de negociação. O código de negociação ele tem um total de até 12 dígitos. Então, se a gente contar depois do 02, tá? 12 dígitos para frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho o código de negociação. Eventualmente, ele vai ter menos do que 12 dígitos. Então, nesse caso aí, eu tenho 1, 2, 3, 4, 6 dígitos. Então, tem 6 dígitos ali que estão vazios. Mas se você descer no arquivo, em algum momento, se eu não tiver alterado esse aqui, perceba que o arquivo ele é gigante, né? 1000 linhas. Em algum momento, nós vamos encontrar códigos aqui maiores do que aqueles que a gente viu lá no início, e eventualmente podem ter códigos com 12 dígitos. Eu não estou encontrando nenhum, mas provavelmente deve ter algum aqui no futuro. Oi. Para a gente não importa. Tá? O fato é que ele tem esses códigos aqui e a gente vai precisar só pegar o código. Não precisa saber exatamente o que é. Como é um assunto que não diz respeito à aula, a gente pode falar sobre isso em outro momento. Mas a ideia é bem simples. Tá? Existem códigos aqui que, nesse caso, por algum motivo, não apareceu, mas vamos ignorar isso. Mas, eventualmente, você pode encontrar códigos maiores aqui. Tá? E, seguindo aqui, você tem mais um monte de informações, e para cada uma dessas informações aqui, perceba que ele diz o seguinte: esse código começa na coluna 1, termina na coluna 2. O próximo começa na coluna 3, termina na coluna 15. Tá? Isso lá no cabeçalho. E aí nas linhas. Essa informação começa na coluna 1, termina na 2. A próxima começa na 3 e termina na 10. A próxima começa na 11 e termina na 12. A próxima começa na 13 e termina na 24, e assim por diante. Okay? Então, temos todas as informações sobre esse assunto, sobre esse arquivo. Que é o que eu chamei aqui de protocolo. Qual é
objetivo de vocês. O objetivo de vocês é pegar esse arquivo estranho aqui, com um monte de números, e transformar ele num outro tipo de arquivo. Tá? Um arquivo chamado CSV, ou valores separados por vírgula. Embora o nome seja valores separados por vírgula, na prática, esse arquivo pode ser separado por qualquer coisa. Qualquer caractere específico que tenha no seu teclado, mas que não faça parte do conteúdo do arquivo original, pode ser usado como separador de informação. Exemplo disso, se você abrir no Linux um arquivo chamado PASSWD, que embora se pareça com um password, na verdade, hoje em dia ele só tem informações dos usuários do sistema Linux, você vai ver que ele tem esse formato aqui. O que vocês conseguem perceber desse arquivo, desse trecho de informação aí? Uma sequência de acessos, ele acessou a aula, chegou depois, procurou e acessou. Não. Como que os valores eles estão separados? Por 2 pontos. Quantos valores diferentes tem em cada linha? Aparentemente, em cada linha tem 7 informações em cada uma delas. Tá. Percebam que é basicamente a mesma sequência. Tem um nome, depois tem um X, depois tem 2 números, depois tem alguma palavra ali, depois tem barra, alguma palavra, depois tem mais um monte de informaçõezinhas ali. Tá? O que tem dentro desse conteúdo aqui na prática? É um arquivo de usuários do Linux. Na primeira coluna tem o nome do usuário. Então, tem o usuário Inácio ali dentro. Tá? Tem um usuário chamado root também. A segunda coluna, nos primórdios do Linux, continha a senha do usuário, mas essa senha foi mudada para outro arquivo. Então, agora só tem um X ali. A coluna seguinte é um número, que é o código do usuário dentro do sistema Linux. Então, o código do usuário Inácio é 1000. O código do usuário tcpdump é 108. O código do usuário root é 0. A coluna seguinte é outro número que identifica mais uma coisa sobre o usuário, que é o grupo que o usuário pertence. O Linux divide os usuários em grupos. Então, o grupo do Inácio é 1000. O grupo do tcpdump é 113, o grupo do usuário root é 0. A próxima coluna pode conter informações extras sobre o usuário. Se a gente verificar, a maioria tem 2 pontos. Significa que não tem nenhuma informação sobre aquele usuário. Tá? Algumas pode ter, nesse caso aqui nenhuma tem, tá? Mas se tivesse, essas informações estariam preenchidas aqui. Depois eu tenho o diretório padrão do usuário, /home /Inácio. Depois eu tenho o terminal de comandos do usuário. No caso, /bin /bash. Tá. Voltando para o arquivo da B3, eu já expliquei para vocês algumas coisas, mas vamos lá de novo. Ele começa com uma linha que contém a versão do arquivo, que é esse código aqui que eu já mostrei para vocês. Tá? E depois tem uma variável que é a data.
A partir daí, cada linha seguinte contém um monte de informações. Para a gente não importa aquelas informações todas. Importa só essas aqui. Tá? O código de negociação, que é aquele primeiro que a gente viu, ele começa na coluna 13, vai até a 24. Depois o tipo de mercado, é só um código que a gente vai usar depois para a gente separar o que a gente vai querer ler e o que a gente não vai querer, que ele vai da coluna 25 até a 27. Tá? Depois, o nome da empresa, que vai da 28 a 39, o preço de fechamento, que vai da 109 a 121, a quantidade negociada, que vai da 153 a 170, o preço de exercício, da 189 a 201, e a data de vencimento, 203 a 210. Eu já falo desses dois aqui. O que significa cada uma dessas colunas? O código de negociação se você abrir uma conta numa corretora e quiser comprar ações da Petrobras, por exemplo, você vai encontrar esse código PETR4 ou PETR3. Se você quiser comprar ações da Companhia de Mineração, CSN, tá? Você vai encontrar o código CSNA. Tem outros tipos de produtos, que são as opções, então você pode comprar opções referentes a essas ações. Aí você vai encontrar os códigos lá também correspondentes. O tipo de mercado tem um monte, mas a gente só está interessado em 4 deles. Então, o tipo de mercado a gente vai encontrar nas colunas 25, 26 e 27. E lá vai ter 0,10, 0,20, 0,70, 0,80 e mais um monte de outras coisas. A ideia é, se você começou a ler o conteúdo e encontrou 0,10, ok, você pode continuar lendo o conteúdo e vai guardar essa informação para depois. Tá? Se encontrou 0,20 também, se encontrou 0,70 também, se encontrou 0,80 também. Se encontrou qualquer outra coisa, 0,90, 0,50, esse conteúdo não interessa para a gente. Vai ter o nome da empresa, o preço de fechamento, a quantidade negociada. E as outras duas informações, tá? Que são preço de exercício e data de vencimento. Preço de exercício e data de vencimento são valores que só fazem sentido se o código do mercado for 0,70 ou 0,80. São informações sobre um tipo de produto chamado opção. Então, as opções são produtos que são negociados na bolsa que têm uma data para vencer. Então, você vai encontrar lá informações que têm essa data. Então, está aqui ela, data de vencimento. Tá? Os outros produtos não têm data de vencimento. Então, o que vai acontecer? Se você encontrar uma linha que corresponde a uma opção, vai ter lá uma data de vencimento. Dia 20/2/2022. Ou dia, sei lá, algum dia de algum mês aí de 2022 para frente. Se for uma ação ou qualquer outra coisa que não tem data de vencimento, aí a data de vencimento que você vai encontrar é essa aqui. Que data é essa? É, 31/12/9.999. Como não tem vencimento, mas tem que colocar alguma coisa dentro do arquivo, foi a maneira que a B3 encontrou de colocar uma informação lá para dizer o seguinte, esse negócio talvez vença, mas só lá em 9.999. Então, vai demorar um pouquinho. Tá? Então, e obviamente, né, no caso de ações, como a coluna de preço de exercício, né, que é essa penúltima aqui, só faz sentido para a opção, então, no caso de uma ação, o preço de exercício vai estar zerado, mas no caso de uma opção vai ter um valor lá dentro. Então, o objetivo de vocês é ler uma linha daquela bem grandona e... Opa, não apareceu aqui. Eu preciso... pegar a versão mais recente.
Tem que atualizar lá o arquivo. Então, o objetivo de vocês é... Calma, eu nem falei como é que vocês abrem arquivo ainda, só estou falando. É porque eu estou preocupado porque eu não tenho nem ideia. Vai dar certo, cara. A ideia é você pegar esse conteúdo aqui com esse monte de informações e transformar num conteúdo. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou pensar no prazo ainda, mas tem uns dias ainda para vocês fazerem. É. Oi? É, mas não tem problema dela passar um pouquinho, não. N1 só quer dizer que eu fiz 2 avaliações na primeira etapa. Não precisa ser até a semana que vem. Então, vocês vão pegar aquele conteúdo e transformar em um conteúdo como esse aqui. Então, por exemplo, eu vou achar o código de negociação, vou pegar ele e jogar dentro do arquivo. Vou encontrar aquele código 010, que significa que é um mercado à vista, e vou colocar ele também dentro desse arquivo. Vou encontrar o nome da empresa e vou colocar dentro desse arquivo. Vou encontrar o preço de fechamento, só que o preço de fechamento tem um monte de zeros e não sei o que mais lá. Tá? Você elimina os zeros, aí você tem mais um monte de númerozinhos, só que esses números, tá? Relembrem que se a gente olhar, ele é algo assim, né? Ó. Cadê? Esse aqui. Ó. 448,05, que seria equivalente a R$ 448,05. Então, ele é um número que está como inteiro, você vai ter que dividir por 100 para converter ele para ele ficar um ponto flutuante. Tá? Depois você vai ter a informação sobre quantidade, depois você vai ter o preço de exercício, que para ações é 0, e a data de vencimento, que para ações é 31/12/999. Já se for uma opção, por exemplo, você vai colocar o tipo de opção, o nome, o último preço, a quantidade, o preço de exercício e a data. Então, está vendo que a data aqui ela é diferente, né? 20/5/2022. Tá? Tirando essa questão da data, perguntas? Oi? Pode imprimir de outra forma? Não. Tem que ser exatamente desse jeito. É por isso que chama protocolo, né? Tem que ser seguido. À risca. Não é que nem os protocolos de saúde do Brasil. É protocolo mesmo. Se você botar uma vírgula, um ponto fora do lugar, você quebra o seu programa. Você vai mandar isso aí no Classroom? É. Pode mudar? Pode. Perguntas? Essa aula está sendo gravada, né? Está sendo gravada. Eu acredito que está. Tá, tem uma bolinha vermelha aqui. Vou disponibilizar para todo mundo como normalmente faço. Tá lá no... Perguntas? Acho que você vai gastar mais tempo olhando para a atividade porque da aula aqui... A aula é mais difícil de explicar do que você fazer. Depois que você entendeu a ideia, aí agora é você sentar e pensar como é que você faz. Aí, nas próximas aulas, eu vou explicar como é que vocês leem arquivos. Mas não tem muita dificuldade, não. Certo? Isso aí é tipo um crédito só que eu não entendo. Não tem muita dificuldade para ler arquivo, não. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Essa daí vai ser a segunda prova da N1, né? Isso. E aí ele
bloqueou aqui o meu code space, ele vai abrir de novo. Deixa ele só abrir aqui o meu code space. Vocês vão ver que ler arquivo é uma das coisas mais fáceis que tem. No Python é mais fácil, mas assim, não deixa de ser fácil você ler um arquivo. Só precisa que ele abra. Ah, pronto. Como é que eu faço para ler, para pedir para o usuário digitar um número? Como é que eu faço para pedir para o usuário digitar um número? Bom, o jeito que a gente está fazendo é esse, tá? Detalhe importante, getInt não é uma função existente na linguagem C. Para você poder utilizá-la, tem que colocar a biblioteca cs50.h, senão não funciona. Existe uma maneira de você ler um número inteiro sem usar a função getInt. Alguém sabe? Como é que eu peço para o usuário digitar um número sem usar a função getInt? Eu posso substituir esse getInt por uma função chamada scanf. E simplesmente eu vou dizer aqui que eu vou ler um número inteiro. Só que aí tem um problema. Para poder aparecer uma mensagem para o usuário, para dizer para ele o que é que eu quero que ele informe, eu tenho que botar um printf antes. Só que, na verdade, a função scanf ela não vai pegar o valor e vai jogar para dentro do número. Eu tenho que pegar o número, jogar para dentro da função scanf, depois da vírgula. E aí percebe que ela aparece com o printf, né? Printf eu tenho as aspasinhas, depois eu tenho o nome da variável. Só tem um último detalhe para poder utilizar a função scanf. Eu preciso dizer o endereço da variável onde a função scanf vai guardar um valor. Como é que eu digo o endereço da variável? Lembrando da aula de ponteiro, eu boto um comercial. Então, é desse jeito que eu leio um dado do teclado, jogo para dentro de um endereço de memória que corresponde ao local onde está a variável número. Legal? E aí, como alguém falou, esse número poderia ser um int, mas poderia ser também um float, um número em ponto flutuante. O que mudaria? Eu trocaria o i por um f. Então, eu tenho vários tipos de dados que eu posso ler do teclado e guardar dentro de uma variável. Tenho diversos tipos de variáveis na linguagem C. Um desses tipos de variáveis, ele se chama file ou arquivo, tá? Então, eu estou criando uma variável do tipo file, eu estou dando o nome de arquivo para essa variável, ou sei lá, meu arquivo. Enfim, é o nome que você quer dar para a sua variável. O que eu posso fazer com essa variável? Eu posso abrir um arquivo e dar acesso ao conteúdo desse arquivo através dessa variável. Pequeno detalhe. Quando eu crio variáveis do tipo arquivo, eu sempre tenho que criar ele como um ponteiro. E aí, como é que eu faço para abrir um arquivo? Eu vou fazer essa variável receber o resultado da execução de uma função chamada fopen. Tá?
A função fopen ela recebe duas informações. A primeira delas é o nome do arquivo. Então, você tem que saber exatamente o nome do arquivo para poder informar para a função fopen, senão vai dar problema. Então, por exemplo, o meu arquivo aqui... acho que tá chama esse negócio aqui todinho. Cota ist underline D12/4/2022.txt com letras maiúsculas, exatamente desse jeito. Então, poderia copiar essa informação aqui e colar aqui, que eu não sei se... Pronto, aceitou. Então, com isso, eu vou abrir o arquivo chamado cotaist underline D12/04/2022.txt. Mas eu posso abrir esse arquivo para situações diferentes. Eu posso só querer ver o conteúdo dele. Estou abrindo esse arquivo como leitura. Ou eu posso querer escrever informações nele. Aí eu tenho que abrir ele para escrita. Como eu quero abrir para leitura, eu boto um R aqui, de read. Pronto, eu já tenho acesso ao meu arquivo. E agora, como é que eu leio dados desse arquivo? Com uma função parecida com scanf. Então, o que eu tenho que passar para essa função? O tipo de dado que eu quero ler, %C para ler um caractere. Tá? Onde que eu vou guardar essa variável? Eu vou guardar dentro de uma variável chamada caractere. Então, eu tenho que criar essa variável, né? O que está faltando eu dizer nessa função scanf? Do jeito que ela está, vai pegar o dado do teclado, mas eu quero ler o dado do arquivo. Eu preciso dizer que eu vou pegar esse dado do arquivo. Só que quando eu quero ler o dado do arquivo e não do teclado, a minha função, em vez de chamar scanf, ela chama fscanf. Bem simples, né? Agora, se eu repetir isso aqui várias vezes, fscanf, meu arquivo, %C, caractere. Eu vou pegar o primeiro caractere, repetir de novo, pegar o segundo, repetir de novo, pegar o terceiro, e assim por diante. Não é você que vai fazer isso, é o computador. Não, mas demora não. Claro que não. Um arquivo grande não vai demorar. Não. Não vai demorar alguns poucos segundos. 2 segundos, 5 segundos. Não tem nenhum jeito de ler de uma vez. Não. Mesmo que você mande ler de uma vez, o que você parece ser ler de uma vez, o computador vai olhar caractere por caractere, pegar todos eles e botar dentro de um vetor. É isso que ele está fazendo. Vocês fizeram um exercício de leitura de arquivo com Python? Tem lá uma função readlines. Já não teve não esse. Readlines. Lê todas as linhas do arquivo. O que é? O Python vai ler um caractere por vez até encontrar um /n. Encontrou um /n, ele vai criar um item num vetor e vai dizer que é a primeira linha. Ele vai continuar lendo. Um caractere por vez, até encontrar um /n. Encontrou um /n, é outra linha, ele vai pegar tudo, vai botar no segundo elemento do vetor. Ele faz isso para você, linha por linha. Hã? Ah, mas você está querendo demais, né? A gente começa no alto nível, vendo Python. Agora a gente vai descer o nível um pouquinho. Você tem que entender como é que o Python funciona. Né? Então, se você quer ler os dados de um arquivo, você faz isso aqui. Faça isso aqui. Enquanto o C ele for diferente de um código específico aqui. EOF. O que significa EOF? End of File.
Enquanto o meu caractere for diferente de end of file, eu vou ler um novo caractere. E aí eu posso simplesmente pegar esse caractere e imprimir ele. Legal? Então, eu vou ler o meu arquivo um caractere por vez, vou pegar um caractere do arquivo, vou imprimir ele na tela. Vou pegar um caractere do arquivo, vou imprimir ele na tela. Vou pegar um caractere do arquivo, imprimir ele na tela, encontrei esse end of file, acabou. Não preciso fazer mais nada. Problema. E se eu quisesse mudar o nome do arquivo? Eu não quero mais ler esse arquivo cota istd 12 de 4 de 2022. Eu quero ler esse arquivo exemplo.txt. O que eu tenho que fazer? Eu não quero ler esse arquivo aqui. Deixa eu tirar um print da tela. Eu não quero ler esse arquivo. Agora eu quero ler esse arquivo aqui de baixo. E aí? Mas aí tem que mudar o nome e compilar de novo. Ou a gente pode fazer assim. Eu vou apagar isso aqui e vou colocar esse código estranho aqui. argv1. O que é esse argv1? Quando você está no terminal, que você vai compilar o seu código, como é que você compila o seu código? Make, só isso? O nome do arquivo. O primeiro nome que você escreveu, make, é o nome de um programa. O segundo nome é o nome do arquivo que você quer, o que é legal. Você pode compilar qualquer arquivo. É só mudar ali o nome. Concorda comigo que make é um vetor de caracteres? M é a primeira letra, A a segunda, K a terceira e E a última letra de um vetor de caracteres. Mesma coisa para esse nome aqui. Nome é um vetor de caracteres. N a primeira, O a segunda, M a terceira, E a quarta. Concorda comigo que esse retângulo vermelho ele é um vetor de palavras? Então, essa aqui é make é a palavra 0, nome é a palavra 1. Se tivesse mais alguma coisa aqui do lado, seria a palavra 2, palavra 3 e assim por diante. Só preciso separar elas por espaço. Make é o argv0. Nome é o argv1. Se eu tiver mais coisas, argv2, argv3, argv4 e assim por diante. Para ter acesso a essas variáveis, argv0, argv1, eu tenho que vir aqui, na minha função main, e dizer que ela tem duas informações. A primeira delas é um inteiro, que é chamado de argc.
O que é esse argc? Quantas palavras depois do nome do meu código, né, quantas palavras tem, ou contando com o nome do código. A gente vai já ver aqui. Então, o argc ele diz quantas palavras tem na nossa linha de comando. E o argv é o nosso vetor de palavras. Então, são quantas palavras contando o nome do nosso código, tá? Então, se o meu programa se chamar ler arquivo, e eu digo ler arquivo, e qual arquivo que eu quero ler, eu vou ter 2 palavras na linha de comando. Se eu digo make alguma coisa, eu tenho 2 palavras na linha de comando. Então, o argc ele vai me dizer quantas palavras tem na linha de comando. E o argv vai me permitir dizer quais palavras estão na linha de comando. Então, vou remover esse inteiro aqui. Ele não faz sentido. Tá? Só tenho os dados para ler aqui o caractere de um arquivo. Eu posso passar o nome desse arquivo via argumento de linha de comando. E eu quero abrir esse arquivo como leitura. Então, se nada tiver errado aqui, make arquivo 1, deu um erro, vamos descobrir. Ah, tá certo. Observação importante, tá? Eu só posso utilizar esse tipo de variável aqui, file, se eu tiver incluído a biblioteca stdlib.h. Então, se não for só esse o erro, que eu já vi que tem um ali. Mandei imprimir o caractere, mas eu não disse qual, né? Eu quero imprimir o caractere. E aqui a minha variável se chama caractere. Pronto. Meu código foi compilado. Ponto barra arquivo 1, exemplo txt. Opa, deu um erro. Professor, eu estou dando esse aí como faz para parar, hein? Ctrl C. Ctrl C. Vamos ver se ele vai ter aqui. Eu posso ter escrito a função errada também, né? scanf, formato. Então, vamos ver aqui. Tem algum exemplo? Se eu não encontrar aqui, eu vou fazer isso na próxima aula com vocês. %C, caractere, printf, caractere. Fazer um exemplo bem prático, né? Ver o que está acontecendo com o código.
Então, deixa eu abrir aqui o meu arquivo. Então, dentro do arquivo tem somente essa frase aqui. Esse é um arquivo devia ser um arquivo de texto, né? Com um P no final, mas beleza. E aqui a gente vai descobrir por que esse negócio está dando errado. Ele leu o caractere, tá? E se a gente olhar, o caractere que foi lido foi, de fato, a letra E. Eu vou avançar, ele deveria imprimir a letra E aqui. Legal, imprimiu. O caractere é diferente de EOF, ele volta lá para o começo. Leu mais um arquivo, um caractere, desculpem, agora é a letra S e ele imprimiu a letra S. Voltou para o início, leu a letra S de novo, imprimiu a letra S de novo. Voltou para o início, leu o E minúsculo, imprimiu o E minúsculo. Provavelmente a gente vai ter que ficar fazendo isso até chegar na letra T, ou até chegar na letra T, T, E, X, T. Aí agora vamos avançar. Li um caractere, que é uma letra P, que não é EOF, e aí ele avança. Li um caractere, que é a letra P de novo, e aí ele não está conseguindo identificar um caractere de fim de arquivo nesse arquivo aqui. Ou seja, essa minha lógica aqui do enquanto está furada. Tá? Só tem um detalhe. Na maioria dos arquivos você vai conseguir ler o dado dessa maneira. Se você não conseguir, também não tem problema. Você pode trocar por essa função aqui, final de arquivo. E aí, só que aqui é enquanto não for o final do arquivo, né? Tem que botar essa exclamação aqui do lado, porque senão ele não vai entender. E aí ele, agora sim, leu todos os caracteres e exibiu aqui para mim. Legal? Então, deixa eu parar a aula. Eu não vou fazer chamada, porque senão não vai dar tempo de conversar com o pessoal que não conseguiu enviar os dados ainda. Aí vocês vão vir aqui, porque eu acho que... Deixa eu parar a gravação.